Meus irmãos, a primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, uma das cartas mais conhecidas escritas pelo apóstolo Paulo, tem 16 capítulos e é uma carta classificada pela teologia como uma carta eclesiástica, porque é uma carta direcionada à igreja. Então, se é uma carta eclesiástica, é também uma carta doutrinária. Então, a doutrina da igreja tem como os seus fundamentos, boa parte dos seus fundamentos, na carta de Paulo aos Coríntios. E essa carta, meus irmãos, ela foi direcionada, pelo próprio nome, à igreja localizada em uma das principais cidades da Grécia daquela época, a cidade de Corinto. Corinto era uma cidade, na verdade, uma metrópole comercial, uma cidade portuária, localizada no norte da Grécia, numa das regiões mais importantes do mundo grego, ali a região do Peloponeso, uma região marcada, caracterizada por uma intensa atividade comercial e, como a maioria daquelas cidades, Corinto era uma cidade politeísta, que tinha diversas divindades. E lá naquela cidade, os dois principais templos eram o templo consagrado à deusa Afrodite, que era chamada pelos gregos de a deusa do amor, o amor mais relacionado ao sexo, e um outro deus bastante valorizado e cultuado pelos gregos, chamado de Apolo, que representava exatamente aquilo que era o coração da cultura grega, as artes. E foi exatamente nessa cidade, politeísta, idólatra, rica economicamente, uma cidade extremamente povoada, movimentada, que o apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, fundou uma agência do céu, fundou uma igreja, conhecida como a Igreja de Corinto. E ele não apenas fundou, como ele fez em outras frentes, ele fundava o trabalho e imediatamente ia embora, deixava um líder ali cuidando das ovelhas. Em Corinto foi diferente. Paulo, ele chegou, fundou aquela igreja e ali permaneceu por cerca de 1 ano e meio. Então ele criou o quê? Uma identidade com os irmãos de Corinto. Ele conhecia aquela igreja como ninguém. E a igreja de Corinto acabou, na verdade, se notabilizando como uma igreja que recebeu de Deus muitas bênçãos. Era uma igreja próspera, meus irmãos. Só para os irmãos terem uma ideia, nenhuma outra igreja, se você estudar as cartas paulinas, recebeu revelações assim tão profundas como a igreja de Corinto. Por exemplo, se você for para o capítulo 12
da primeira carta aos Coríntios, que a gente vai estudar lá na frente, o que é que você vai encontrar ali? Uma revelação maravilhosa acerca dos dons espirituais. Então, se hoje nós temos conhecimento acerca dos dons espirituais, essa revelação chegou primeiro à igreja de Corinto. Quando você vai lá para o capítulo 15, nós vamos encontrar uma revelação ainda mais profunda. Eu diria, a revelação mais profunda da Bíblia. Quando ali nós vamos ter a revelação acerca do arrebatamento da igreja e também da ressurreição dos mortos em Cristo. Se hoje nós falamos com segurança para onde, como vai acontecer o arrebatamento da igreja e como vai acontecer a ressurreição daqueles que morreram em Jesus, é porque a revelação foi dada à igreja de Corinto, lá no capítulo 15. Então vejam que realmente nós estamos falando aqui de uma igreja que estava num patamar espiritual considerável. Mas a igreja de Corinto, como a nossa Assembleia de Deus, além de ser a igreja organismo vivo, a igreja do arrebatamento, nós somos uma igreja organização. A igreja organismo vivo não tem problemas, meus irmãos. Ela é santa, ela é imaculada, ela não tem paredes, ela não tem fronteiras. Mas a igreja organização, como a igreja de Corinto, ela tinha, como qualquer igreja organização, os seus problemas. E aí o pastor Itamar ministrou uma bela lição domingo passado, a primeira lição da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, e ele falou acerca do quê? Falou acerca da unidade da igreja. E Paulo começa exatamente a sua carta falando da unidade da igreja. Por que da unidade da igreja? Porque esse era um dos principais problemas da igreja de Corinto. Era uma igreja que havia escolhido o caminho perigoso do partidarismo. Quando lá se formaram 4 grupos, o grupo que dizia, olha, nós admiramos, nós olhamos, o nosso líder aqui é o fundador da igreja, é Paulo. Aí um outro grupo diz, não, mas nós admiramos, nós somos é de Apolo. Outro grupo diz, não, nós somos é de Cefas. E um outro grupo, talvez o grupo mais presunçoso, dizia assim, nós não somos de homem nenhum, nós somos é de Cristo. E aí, meus irmãos, esse, na verdade, não somente esse, tinha um outro problema muito grave na igreja de Corinto. E esse problema refletia muito bem a influência da cidade dentro da igreja, que a gente vai estudar também a questão da imoralidade. Corinto, por ser uma cidade portuária, uma metrópole, era uma cidade onde a prática deliberada, a prostituição do sexo, ali era muito latente. E isso acabou, na verdade, também penetrando lá na igreja. Tanto que Paulo também vai tratar dessa questão lá na frente. Então, meus irmãos, quando você vai para o final do primeiro capítulo, eu acho interessante o que Paulo ele escreve. Ele diz assim, aquele que se gloria, olha como ele trata essa questão da unidade da igreja. Essa divisão que foi criada. Ele vai dizer assim, olha, aquele que se glorie no Senhor. Não se glorie no homem, se glorie no Senhor. E Paulo ele coloca essas palavras no momento certo. Por que no momento certo? Porque ele vai exatamente encerrar o capítulo 1 falando isso. Se alguém se gloria, glorie-se no Senhor, para poder criar a ponte para o capítulo 2. E lá no capítulo 2, que nós estamos estudando hoje,
Paulo ele vai falar acerca exata porque eu e você devemos nos gloriar no Senhor, porque ele vai falar da mensagem mais poderosa que existe na terra, que é exatamente a mensagem da cruz, que é o tema da nossa lição, a mensagem poderosa. Ou seja, quando ele fala da mensagem poderosa, ele vai justificar porque nós devemos nos gloriar somente no Senhor. E aí, quando nós lemos os 16 versículos do capítulo 2, que nós acabamos de ler, nós encontramos ali Paulo deixando bem claro que a mensagem que ele pregava e que os irmãos de Corinto deveriam abraçar era uma mensagem poderosa, porque era uma mensagem que apresentava um tripé. Era uma mensagem que apresentava uma trilogia que fazia com que essa mensagem, de fato, fosse a mensagem mais poderosa de todos os tempos. 3 verdades sobre essa mensagem do capítulo 2 de 1 aos Coríntios. A primeira verdade, meus irmãos, é que Paulo diz assim, que a mensagem que ele pregava e que a igreja de Corinto havia abraçado era a mensagem da cruz, era a mensagem poderosa. A mensagem da cruz, uma mensagem poderosa. E o nosso textuário, está aí o textuário, diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistir em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. A mensagem poderosa da cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Por que a mensagem da cruz é poderosa? O que é que a mensagem da cruz tem de única para ser chamada a mensagem mais poderosa de todos os tempos, a mensagem mais poderosa da terra? Porque é a única mensagem que resgata, que liberta, que transforma, que salva e que leva para o céu. Bendito seja o nome do Senhor. Não existe outra mensagem que faça essas 5 etapas de um mesmo processo. Primeiro, a mensagem resgata. Depois, a mensagem, ela vai libertar. Depois, ela vai transformar, vai salvar e vai levar para o céu o mais vil pecador. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, por que essa mensagem é poderosa? Porque somente ela resgata, porque somente ela liberta, porque somente ela transforma, ela salva e leva para o céu. Sim, ela faz tudo isso, mas nada disso teria valor. Seria um discurso vazio e enganoso se o túmulo não estivesse vazio como ele está. Nós estamos no domingo de Páscoa, meus irmãos, e realmente essa palavra ela é muito oportuna para o dia de hoje. Essa mensagem é poderosa, não é por causa das belas palavras. Paulo ele trabalha muito bem essa questão, para deixar claro que a sua palavra não era rica em sabedoria humana, não era uma palavra filosófica, mas era uma palavra poderosa, porque falava da grande obra realizada por Jesus lá no Calvário.
A nossa condição aqui é bem diferente da condição de Maria, a mãe de Jesus, e Maria Madalena, aquela mesma que Jesus libertou, expulsando 7 demônios que a atormentava. Porque aquelas 2 mulheres, logo no amanhecer do domingo, elas foram até o sepulcro, pensando que iriam encontrar o corpo de Jesus ali, para que o corpo de Jesus fosse ungido por elas. Mas quando elas chegaram ali, elas não encontraram o corpo de Jesus, encontraram um ser resplandecente, um anjo, que disse assim para elas: não tem mais. Vocês vieram buscar Jesus, aquele que foi crucificado. Eu tenho uma notícia para vocês: ele não está mais aqui. Vejam o lugar, ele ressuscitou como havia dito. Agora vocês vão até a Galileia, vão avisar lá os discípulos de Jesus que o Senhor vai encontrá-los na Galileia. Bendito seja o nome do Senhor. Porque a nossa condição é diferente daquelas 2 mulheres, meus irmãos. Porque elas foram até o sepulcro pensando em encontrar o Cristo morto. E nós estamos aqui na casa do Senhor, não pensando no Cristo morto, não tendo pena de Jesus, porque Ele morreu na cruz, mesmo porque ninguém tirou a vida de Jesus. Ele disse isso: olha, a minha vida ninguém tira, eu dou a minha vida por amor de vocês. Nós estamos aqui adorando o Cristo vivo, bendito seja Deus. E isso é Páscoa. Páscoa significa passagem, a passagem da morte para a vida. Não somente a morte e a vida de Jesus, mas a nossa vida, meus irmãos. Nós estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos, mas hoje nós temos vida, porque Jesus é a nossa Páscoa. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia! Quantos podem dizer amém? Paulo vai dizer também: olha, a mensagem da cruz é poderosa, mas a mensagem da cruz também é uma mensagem reveladora. Quando ele escreve no verso 7, mas nós falamos a sabedoria de Deus em um mistério, mesmo a sabedoria escondida, a qual Deus ordenou antes do mundo para a nossa glória. Meus irmãos, que sabedoria é essa que Paulo está falando aqui? Você sabe qual é a sabedoria de Deus? Se alguém perguntar para você assim, um ateu, por que vocês dizem que o Deus de vocês é sábio? Sabe qual é a resposta bíblica? E Paulo instruiu a igreja de Corinto em relação a isso. A sabedoria de Deus está na crucificação de Jesus. É isso que Paulo está escrevendo aqui. Ora, quando nós pensamos no sacrifício de Jesus, não tem como nós fugirmos do versículo que converge para si toda a Bíblia. Qual é o versículo que converge para si toda a Bíblia? João, capítulo 3, verso 16. É o versículo que geralmente o novo convertido aprende primeiro. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a sabedoria de Deus, ela é revelada no sacrifício de Jesus. E quando você olha o sacrifício de Jesus, você tem uma pequena amostra do amor de Deus. O amor de Deus, ele foi revelado em quem, meus irmãos? Jesus. Quem tem mais autoridade para falar do amor de Deus do que Jesus? Ninguém. E você sabe que Jesus, a palavra que ele encontrou para tentar explicar o amor de Deus, foi uma palavra com apenas 3 letras.
tal. Jesus, ele pensou em alguma palavra, ele encontrou esta palavra, de uma tal. Tal. Significa que não tem mente humana, que já viveu, que vive, que viverá, capaz de compreender o tamanho, a dimensão do amor de Deus. E sabe onde está essa sabedoria revelada nesse grande, imensurável amor de Deus? É que o amor de Deus, ele é um amor includente, não deixa ninguém de fora. Se você pensar em qualquer outro critério que Deus usasse, esse amor não iria revelar sabedoria, porque de alguma forma seria um amor excludente, mas o amor de Deus, ele é includente. Começa assim: porque Deus amou o mundo, ou seja, amou a todas as pessoas, em todas as épocas, de uma tal maneira, para que todo aquele que nele crê, todo aquele não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, sabedoria de Deus. Deus, ele não usou o critério do sexo, se é homem, se é mulher, da cor, se é branco, se é preto, da riqueza, se é rico, se é pobre, não. Ele usou somente um critério, o critério da graça, o critério da fé. Da fé. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, meus irmãos, é importante nós entendermos isso já caminhando para o final. O amor de Deus só chegou até nós por causa da excelência da missão cumprida por Jesus. Se Jesus tivesse fracassado na sua missão, de nada teria adiantado João 3,16. João 3,16 só tem valor porque Jesus cumpriu a sua missão. Qual era a missão de Jesus? Jesus, ele tinha uma missão assim, tríplice. Em uma única mensagem, a mensagem da cruz. Ou seja, a missão de Jesus tinha que ser uma missão perfeita. Não cabia erro, não cabia imperfeição na missão de Jesus. Ou seja, era uma missão que tinha que ser feita sem Jesus conhecer o pecado. Missão perfeita. E ele chegou até a cruz sem pecado. Ou seja, eu e você somos pecadores, convivemos com o pecado, mas quem nos perdoa, quem nos protege, quem nos ampara, jamais conheceu o pecado, louvado seja o nome do Senhor. A missão de Jesus foi perfeita porque ele não conheceu o pecado. A missão de Jesus tinha que ser uma missão eterna, ou seja, Jesus tinha que fazer um sacrifício que não tinha como ser repetido. E o sacrifício dele foi eterno. Bastou uma vez. Jesus não precisa repetir o sacrifício dele, é eterno. Atravessa séculos, milênios, gerações, o sacrifício de Jesus. E por fim, a missão de Jesus tinha que ser uma missão suficiente. O que é isso, meus irmãos? Tinha que ser uma missão completa. Jesus não podia deixar nenhuma pendência. Quando você vai para a antiga aliança, o que era que nós ali encontrávamos na antiga aliança? Uma relação de dependência entre exatamente o cordeiro e o sumo sacerdote, aquele que realizava o sacrifício. Ou seja, não havia perdão de pecados somente com o cordeiro, tinha que ter o sumo sacerdote. Não havia perdão de pecados somente com o sumo sacerdote, tinha que ter o cordeiro, relação de dependência.
Jesus, a sua missão é uma missão suficiente, porque Jesus, ele é ao mesmo tempo o Cordeiro, o sacrifício, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e é também o sumo sacerdote, aquele que se compadece de mim, que se compadece de você, que intercede por nós diante do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Mensagem da cruz é poderosa, mensagem da cruz é reveladora. E por fim, a mensagem da cruz é uma mensagem espiritual. Sabe por que a mensagem da cruz é espiritual? Este versículo que tem muita gente esperando. Coisa que o olho nunca viu, eu espero ver ainda. Coisa que o ouvido nunca ouviu, eu espero ouvir ainda. Meus irmãos, isso já foi revelado. Já foi revelado. Porque os nossos olhos estavam vedados. Os nossos ouvidos estavam cerrados, mas o Espírito Santo de Deus, ele abriu os nossos olhos. O Espírito Santo de Deus, ele fez os nossos ouvidos ouvirem a sua voz. E hoje nós compreendemos que a mensagem da cruz é uma mensagem espiritual. Ou seja, se é uma mensagem espiritual, tem muita gente equivocada aí. E escola bíblica dominical é para isso, é para a gente falar a verdade. Tem muita gente aí pregando o evangelho, não dizendo que a mensagem da cruz é espiritual, dizendo que a mensagem da cruz é uma mensagem onde você vai encontrar riquezas materiais. A cruz não promete riquezas materiais, porque senão na igreja do Senhor todos seriam ricos materialmente falando, mas a maioria é pobre. A maioria é pobre. Pode ser pobre do bolso, mas é rico do espírito. Bendito seja o nome do Senhor. A mensagem da cruz é uma mensagem espiritual, meus irmãos. Por que é uma mensagem espiritual? Porque a mensagem da cruz, quando ela chega no coração de uma pessoa, ela faz com que essa pessoa tenha riquezas que dinheiro nenhum do mundo compra. Dinheiro no mundo é capaz de comprar. Nós somos ricos da graça de Deus. O que é que o dinheiro não compra? Dinheiro não compra. Eu vou citar só 3 aqui para nós orarmos. Dinheiro não compra paz. Dinheiro não compra paz. O que tem de rico aí, capaz de, querendo dar tudo o que tem para ter 1 minuto de paz na sua vida e não tem. Dinheiro não compra paz. E Jesus disse assim, olha, a minha paz eu vos dou. E eu não vos la dou como o mundo a dá, porque o mundo tem paz, mas é uma paz transitória, falsa, passageira, mas a paz de Jesus, ela é perene, é na luta, é no choro, é no luto, na hora da morte de um ente querido, de um amigo, você está ali chorando, sofrendo, é natural, mas a paz do Senhor está no nosso coração. É por isso, meus irmãos, temos que ter cuidado em inventar uma moda, a paz, meus irmãos, mas que paz? A paz do mundo? A nossa saudação não é a paz não, é a paz do Senhor, a paz do Senhor, porque essa paz é a paz que está no nosso coração. Alegria, alegria. Tem gente que quando está com dinheiro é alegre, quando está com saúde é alegre, quando tem riquezas materiais é alegre, quando tudo isso passa vem a depressão. Mas a nossa alegria não está nas coisas deste mundo. A nossa alegria está em servir ao Senhor e na nossa expectativa de que muito em breve nós estaremos para sempre com o Senhor. Como Jesus disse, olha, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios
de água viva. E por fim, meus irmãos, vamos ficar em pé para nós orarmos. Eu considero esta a maior riqueza da igreja. A maior riqueza, a riqueza assim que dá sentido para a nossa existência neste mundo. Sabe que riqueza é essa? E se você chegou aqui assim, meio, para baixo, essa riqueza chama-se esperança. Esperança, meus irmãos. Tem gente que vive sem saber o que vai acontecer lá na frente. A gente vive numa boa. Sabe por que a gente vive numa boa? Porque aqui é paz, é alegria, é comunhão com os irmãos. E a hora que Jesus quiser chamar a gente, nós estamos aqui esperando o Senhor. Sabe por quê? Porque o que nos aguarda lá é muito melhor do que esta vida que nós vivemos aqui. Isso chama-se esperança. Foi a palavra liberada por Jesus para os seus discípulos. Não fiquem tristes. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar, e quando eu for preparar lugar, eu voltarei para que vocês estejam onde eu estou. Viva essa esperança, meu irmão. Essa esperança é, na verdade, a base maior desse dia de hoje, que nós estamos celebrando a Páscoa do Senhor. Grande Deus, no nome de Jesus, queremos te louvar pelo estudo da tua palavra. Palavra maravilhosa, Senhor. Palavra que nós amamos com toda a força do nosso coração. A tua palavra é alimento para nossa alma, Senhor. E eu sei que nós vamos sair daqui nesta manhã melhores do que quando chegamos. Porque se alguém chegou desanimado, vai sair renovado. Se alguém chegou cabisbaixo, vai sair com a cabeça erguida, olhando para essa viva esperança que arde em nosso coração, de que a nossa vida não se resume a 70, 80, 90, o tempo que Deus permitia aqui na terra, 90 anos, mas aqui é apenas uma preparação, uma gotinha daquilo que vai acontecer, que nos espera na eternidade. Essa é a esperança que nos move, Senhor, a esperança de um dia estarmos para sempre com o Senhor, para sempre com o Senhor. No nome de Jesus é que oramos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe, um domingo de Páscoa abençoado e um bom almoço, meus irmãos. Aleluia.